Eu me chamo Daiane, tenho 28 anos. Eu nasci aqui em São Paulo, né, lá no bairro do Jardim Ângela. E com 1 aninho de idade eu vim morar aqui no Vargem Grande. Bom, meu pai é sergipano, né, veio pra cá já adolescente, trabalhar com o irmão. E a minha mãe é pernambucana. Nasceu, mas também veio pra cá bem pequenininha com a família, né, com a minha avó e os irmãos, porque meu avô viajava, né, a trabalho, veio para São Paulo e deixou a minha avó com eles lá pequeno. Aí quando deu uma melhoradinha, aí vieram para São Paulo. Eu sou filha mais velha, tenho 2 irmãos homens, tenho 2 filhos. Eu gostava de brincar com meus irmãos. A gente brincava de escolinha, brincava de casinha. Aí eles eram pai, eram tio. Aí a gente também às vezes chamava os vizinhos para brincar, às vezes ficava no quintal de casa, que o quintal da casa da minha mãe é um quintal bem grande, então a gente ali usufruía do espaço para brincar, de bicicleta. A gente era criança, né? Brincava. Não é como hoje em dia, que hoje as crianças não brincam, né? É só em celular, ou videogame, ou essas coisas todas que estão acontecendo, né? Então a gente era criança. Bom, era uma casa muito aconchegante, muito simples, né? Sim, grande, mas muito simples. A gente, né? Minha mãe também trabalhava muito o dia todo, então, né, tinha que trabalhar para trazer o sustento para casa. E quem cuidava da casa era eu, da casa dos meus irmãos. Então, eu tinha que cuidar da casa dos irmãos, era uma coisa muito simples, mas eu gostava. Mas eu lembro, sim, da casa e até em sonhos eu ainda sonho, porque igual os outros normalmente comentam, a gente quando sonha nunca sonha com a nossa casa atual, sonha com a nossa casa de infância, né? E como ela era antes, porque hoje é totalmente diferente. Bom, eu pensava em ser advogada. Às vezes eu queria ser advogada e às vezes eu queria ser veterinária. Então, eu não sei se era coisa de criança, que às vezes a gente pensava, admirava, então esse era o pensamento, ou ser advogada ou ser uma veterinária. Ser advogada, eu acho que porque eu pensava em querer defender outras pessoas, quando a gente brincava, às vezes até em brincadeiras falava, eu sou advogada, e um era tipo delegado, juiz, essas coisas, então a gente, até nas próprias brincadeiras eram assim. Então eu falava que eu queria tipo defender a outra pessoa, né? Acho que é isso. E de ser veterinária porque eu gostava muito de animais, né? Hoje em dia, assim, eu gosto, mas não era como eu era quando eu era criança, né? Que eu gostava, queria cuidar, tinha aquele apego, tudo. A gente sempre teve cachorro em casa, então eu particularmente era muito apegada nos bichos. Morria, a gente ficava, nossa, era um chorerê muito grande. Quando nascia era uma felicidade também, a gente já marcava as datas como se fosse gente mesmo. Então era uma coisa bem, assim, diferente. Bom, uma juventude tranquila também. Eu fazia cursos, né? Tem uma ONG aqui, né? Conosco. Eu sempre estive lá desde pequena, acho que dos meus 4 anos. E lá eu participava da parte dos adolescentes, fazia cursos, né? Oficinas, né? Estudava, tranquilo. E quando não estava na escola nem no CJ, estava em casa com meus irmãos, né? Cuidando de tudo, que minha mãe trabalhava, chegava já tarde, então eu que tinha que tomar conta de tudo. Aí aos 15 anos comecei a gostar de uma pessoa, né? Aí nisso comecei a namorar, foi meu primeiro namorado, né? Hoje é o meu atual esposo, pai dos meus filhos. Aí a gente namorou, eu engravidei aos 16 anos. Foi um choque para mim, um choque para minha família, porque, né, não queria, não esperava aquilo, eu nova ainda, estudando, né, já pensando naquela coisa, porque meu pai era bem rígido, então o medo de contar, do que ele ia pensar, se ele não ia me aceitar, mais, né, com filho, com namorado, então aquele pensamento de menina nova adolescente, né, sem saber se ele também iria me assumir com a criança, né. Continuei estudando de barrigão, ia pra escola, terminei, fiz minha formatura. Fui pra formatura com o bebê. Então, hoje, né, estou aqui muito bem. Agradeço. Foi um momento difícil, uma coisa que a gente não espera, né, que aconteça assim, mas não me arrependo, né. Sou muito, muito feliz com os meus 2 filhos e com o meu esposo. E agradeço muito a Deus, né, por ter eles na minha vida.
Bom, eu cheguei aqui, eu tinha apenas 1 aninho de idade, né? A gente morava ali no bairro do Jardim Ângela, né? Meus pais trabalhavam e moravam de favor na casa de uma tia minha, irmã da minha mãe. Quando eles casaram, né, foram morar lá e até então ainda não tinham conseguido a casa própria, né? Ficaram morando lá por um tempo. Aí os outros irmãos do meu tio, já acho que já tinham um terreno aqui no bairro do Vargem Grande, né? E comentaram que aqui na época tava vendendo os lotes baratinho, né? Era um pouco atrasado, mas conforme o tempo, né, que ele podia pensar em querer vir comprar terreno por aqui. Aí eles trouxeram eles aqui para conhecer, para poder ver como é que era, né, o local. Aí eles se interessaram, foram procurar, né, os vendedores, o local. Aí até que compraram o terreno, né? Aí o terreno já tinha uma casinha, né? Aí eles, por fim, resolveram derrubar essa casinha e construir mais no fundo, né? Do jeito deles, da maneira que eles achavam que iria ficar melhor. Aí quando já tava assim a casa acabada, né? Com laje, com parede, com tudo certinho, aí a gente veio pra cá. Eu já tinha 1 ano de idade, a gente veio pra cá, mas a casa era simples, não tinha reboco, era só no tijolo, era chão grosso, então era tudo muito simples, era só para poder sair de dentro do que não era nosso, né? Aí viemos pra cá, e conforme foi passando os anos, ali eles foram reformando, foram arrumando, né? Foram dando forma, né? A casa. Aí então, as nossas dificuldades que a gente tinha era porque também aqui era um bairro muito longe, tinha poucos moradores aqui, era só mais mata, né? Porque igual os outros falam que aqui é coisa da cratera, que, né, milhares de anos teve coisa de meteoro. Não tinha ônibus, não tinha mercado, não tinha lojinha, né? Nada do que a gente tem hoje, né? Depois de 28 anos. O ônibus tinha que pegar lá embaixo, depois da portaria, era tudo escuro. Minha mãe trabalhava e chegava à noite. Então ela tinha que fazer aquele caminho todo a pé, no escuro, até lá embaixo, para poder ter o meio de transporte para ir e vir, né? E eu ficava com uma vizinha que na época ela fez amizade para tomar conta de mim, porque eu era pequenininha e os dois trabalhavam. Então tinha que ir se virando como podia, né? Como dava. Eu gosto muito de morar aqui. Meu marido às vezes ainda fala assim, não sei se por brincadeira, né? Que às vezes ele pensa em querer sair daqui e morar em outro lugar. Eu falei assim, não, eu não quero, eu não me vejo saindo daqui. É um bairro muito amoroso, né? As pessoas têm isso também de querer ajudar uns aos outros. Hoje eu sou professora de dança. Nada do que os meus pensamentos lá de criança dizendo que ia ser uma advogada, né? Nunca me vi também nessa profissão, nunca mesmo. Me imaginava, nossa, ensinando outras pessoas a dançar, levando o meu trabalho, né? Bom, o meu sonho hoje em dia agora é só continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Levando mais e mais o meu trabalho, né? Mais alegria para as pessoas. Eu acho que eu levo alegria, né? É o que falam, que eu levo essa alegria, esse jeito, meu jeito sincero e simples de ser. Foi bom, foi diferente, divertido, emocionante. Que eu choro, né, com as coisas, com falar, né, da minha vida, porque é uma coisa que não é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? A gente tá contando, tá relembrando coisas da nossa vida, do passado, tá lembrando da infância ou da adolescência, né? Então, foi muito diferente, muito gostoso contar para outras pessoas que não me conhecem, né? A minha vida, a minha história, quem é a Daiane.